Muito bem, muito bem. Vamos dar continuidade aqui ao nosso vídeo. Se por acaso a internet falhar, a gente volta novamente. Eu quero saudar todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Como nós já frisamos, nós estaremos falando sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Muito bem. A Bíblia foi escrita por pescadores, por pastores, por criadores de gado, por vários tipos de pessoas diferentes, em tempos diferentes, né? Essa é uma das lições que a gente aprende na igreja. A primeira aula que nós temos é essa aula exatamente da Bíblia Sagrada, tá certo? Eu queria mostrar aqui algumas Bíblias para vocês, vou ser bem breve, né? Talvez uma que a maioria conhece, esta Bíblia aqui, ó, Bíblia gigante, né? Essa Bíblia é uma Bíblia católica, né? Ela tem vários significados católicos dentro aqui, né? Ela tem 73 livros, não é isso? 73 livros. E ela faz parte aqui exatamente do padrão da Igreja Católica, até por ter várias imagens de escultura nela, tá certo? Nós também vemos aqui esta Bíblia aqui é uma Bíblia tradução do Novo Mundo, da Escritura Sagrada, é uma tradução das Testemunhas de Jeová, tá certo? Também é uma Bíblia um pouco diferente, certo? Qual é a diferença da Bíblia Católica para a Bíblia das Testemunhas de Jeová? A Bíblia Católica ela tem 7 livros a mais, é chamado livros apócrifos, exatamente. Inclusive, até quero repassar para vocês, esses livros apócrifos estão escritos aqui no sumário da Bíblia, né? E são os livros de Baruque, os livros também de sabedoria, o livro de Eclesiástico, os livros de Judite, o livro de sabedoria, Tobias, e livro de 1 Macabeus, 2 Macabeus. Tá bom? A paz do Senhor, Tony e Eduarda participando com a gente aqui. Participe com a gente, pergunte alguma coisa aí, se a gente puder responder. Estamos aqui aptos para responder, tá bom? Muito bem. Nós estaremos falando também sobre a Bíblia dos Mormons. A Bíblia dos Mormons aqui, é um livro dos Mormons, os ensinamentos deles aqui. Isso aqui que a gente está mostrando é para você saber que tem vários tipos de Bíblias onde se ensina. Na verdade aqui a Bíblia dos Mormons não é uma Bíblia em si. O que está escrito aqui é o livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo, tá certo? Então, a diferença da Bíblia católica para a Bíblia do Testemunho de Jeová é a questão da gramática. Aqui tem algumas coisas que não condiz com a Bíblia católica. A Bíblia católica ela já aumenta exatamente 7 livros dos demais, tá certo? Irmão Leosvaldo, presbítero Leosvaldo Souza, também está conosco. A paz do Senhor, varão. Bom, meu amigo, paz do Senhor. Estou mostrando aqui algumas coisas concernentes à palavra do Senhor, tá bom? Outra coisa que eu quero mostrar aqui é que, diferentemente da Bíblia Católica, a Bíblia Católica tem a Bíblia Evangélica tem 66 livros. Esses 66 livros são os livros que estão no cânon bíblico, ou seja, são os livros que estão pautados no cânon. O que é o cânon? Livros sagrados, livros santos, livros inspirados por Deus. E os outros, esses que eu falei, Sabedoria, Macabeus, né? Esses foram livros escritos na época depois do cativeiro da Babilônia e também entre aí o Novo Testamento. Foi antes de Jesus Cristo vir, que foi um período interbíblico, que foi um período que aconteceu de praticamente 400 a 430 anos, que é chamado Silêncio de Deus. Esse período interbíblico, ele vem aí trazendo vários livros apócrifos. Inclusive, nós estamos vendo aqui esses 7 livros apócrifos aqui, mas na verdade, esses livros apócrifos aqui,
Não tem só esse, não se resume só em apenas 7. Tem mais de 120, 130 livros apócrifos, certo? Você tem uma ideia, tem o Evangelho de Judas, o Evangelho de Maria, né? Tem o Evangelho, tem vários evangelhos que você vai encontrar, o livro de Enoque, né? A gente vai se lembrando aqui, e nós acabamos de ver tantas coisas nesse período interbíblico. Então, qual seria a Bíblia correta que nós poderíamos usar? É lógico que é a Bíblia que tem os 66 livros, que é exatamente a Bíblia da tradução João Ferreira de Almeida. Quem era João Ferreira de Almeida? Um ex-padre que transliterou ou transferiu a Bíblia no hebraico, no grego, né? E depois veio para o alemão, para o inglês, e ele transliterou para o português. Para quem não sabe, também a Bíblia ela foi escrita aí, ela não foi escrita, não tinha ponto e vírgula, não tinha acento, né? Era escrita de uma certa forma direta. A Bíblia não foi escrita também em papel, papel é uma novidade, foi escrita em papiros, não é isso? E logo após, depois em pedras, em pele de cordeiro, de cabra, e era muito caro para a questão da ortografia ser escrita nesses papiros, nesses papéis, na verdade, nesses papiros e nesse couro de cabra. A Bíblia também, ela é o livro mais antigo do universo, ela é o livro mais antigo do mundo, né? E a Bíblia, ela é o manual do ser humano. Você compra um carro, tem um manual. Você compra uma moto, tem um manual. Você compra uma casa, tem um manual, tem um projeto, não é isso? Então, muitas vezes a gente fica querendo fazer as coisas da nossa maneira, as coisas do jeito da gente, mas na verdade a gente está enganando a nós mesmos, porque se a gente não seguir a palavra, nós estamos saindo fora do padrão, estamos saindo fora da presença de Deus. A Michele Rodrigues, né, está em Brasília, né, Michele? Está acenando aqui, a paz do Senhor, Deus abençoe. É isso? Vamos seguir aqui. Eu queria falar que nós estamos passando um momento muito difícil, né, espiritualmente falando. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas tendem a procurar mais fazer a sua vontade do que a vontade de Deus. E como é que eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida? A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando é que eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus? Quando eu olho para dentro da palavra, quando eu olho para dentro da Bíblia e vejo que está batendo exatamente com aquilo que está sendo proporcionado, eu estou fazendo. Por exemplo, a Bíblia manda obedecer pai e mãe. Eu estou obedecendo pai e mãe, eu estou fazendo a vontade de Deus, não é isso? A paz do Senhor, irmã Alzilene Rodrigues, né, de Jaburu. Deus abençoe, Águas Belas. Muito bem, eu queria dizer para os amados que a Bíblia também, a palavra de Deus, ela foi toda ela é inspirada por Deus. A Bíblia no total ela tem 66 livros. Essa Bíblia que eu estou falando é a Bíblia que está no Cânon, é a Bíblia em que, na tradução João Ferreira de Almeida, é a tradução em que apenas válida os 66 livros, certo? De Gênesis Apocalipse. Essa tradução aí, essa Bíblia que tem 66 livros, é a Bíblia totalmente inspirada por Deus. Tá bom? Então não se engane. Agora estão criando a Bíblia Graça sobre Graça, que é uma Bíblia que está sendo tirado vários versículos aí, e essa Bíblia é uma Bíblia destinada ao povo LGBT, tá bom? Então é uma Bíblia aí nova, e cuidado também para você não pegar. Não é por conta de que foi alguém da LGBT que fez, não, é porque a nossa Bíblia Sagrada, com 66 livros, a Bíblia, ela diz que nós não podemos alterar nem diminuir nenhuma letra, tá bom? Então lá tem algumas alterações, tem algumas coisas tiradas, e nós não podemos omitir nenhuma letra, nem um tio, como a própria Bíblia diz, tá certo? Muito bem, a Bíblia ela tem 66 livros, ela tem 39 livros no Velho Testamento, ela tem 27 livros no Novo Testamento. O Zé Ivo também, meu amigo, Deus abençoe aí, companheiro de escola, né?
ela tem 27 no Novo Testamento. A Bíblia começa com o livro do Gênesis, ela termina em Malaquias. Esse é o último livro do Velho Testamento. Ela vai começar com Mateus, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ela vai finalizar com Apocalipse. Esse é o Novo Testamento, o tempo da graça, o tempo do Mestre, o tempo do Messias, o tempo de Cristo, o tempo da vinda do Senhor, tá bom? Outra coisa que a Bíblia tem, se você quiser aí anotar, a Bíblia tem 1189 capítulos, 1189 capítulos, tá certo? A Bíblia também tem 31.102, em algumas versões, 31.170 versículos. Algumas versões por conta de que tem algumas, não sei se você já percebeu na sua Bíblia, tem algumas Bíblias que ela tem aí umas frases, uns versículos entre parênteses, não é isso? E esses entre parênteses aí não estão nos originais. Ou seja, o que está escrito aí, que tem entre parênteses, não é isso? Entre colchete, entre parênteses, são coisas que foram colocadas justamente para ajudar na nossa linguagem. Por exemplo, lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5 diz assim, vai falar sobre o obreiro, né? Ele vai falar que quem deseja o episcopado, excelente obra deseja, vai falar acerca dos presbíteros, dos diáconos, vai falar acerca dos mestres, doutores, mas vai falar o seguinte: se alguém não está cuidando da sua própria casa, como é que vai cuidar das coisas do Senhor, da igreja de Deus? Esse versículo está entre parênteses. Então, se você for olhar, esse versículo não está no original, tá certo? Ou seja, não é uma coisa que está, não foi escrita na época que os escritores escreveram, eles escreveram isso aí. Ou seja, foi para complementar, foi para melhorar a leitura. Eu vou dar mais um exemplo aqui. Quando Nicodemos chega para Jesus e ele diz assim, mestre, ele disse Rabi, aí novamente esses dois, entre parênteses novamente, ele vai dizer, que quer dizer mestre, ou seja, Rabi, que quer dizer mestre, é para a facilitação da nosso entendimento, certo? Porque a Bíblia não foi escrita em português, a Bíblia foi transliterada para português. No entanto, nós não podemos exatamente trazer a Bíblia literalmente para nós. Nós vamos ver que no Velho Testamento, de Gênesis até Malaquias, o Velho Testamento ele foi escrito todo para o povo judeu. E muitas profecias, como o livro de Isaías inteiro, entenda, o livro de Isaías tem 66 capítulos, fazendo a alusão de que o livro de Isaías é a Bíblia dentro da própria Bíblia. Então o livro de Isaías tem 66 capítulos, e ele é um livro messiânico. Todas as vezes que você falar, o Isaías é um profeta messiânico. Por que Isaías é um profeta messiânico? Porque Isaías, ele exatamente profetizou sobre o Messias. O seu livro, o seu ministério aí de profeta, ele profetizou o tempo inteiro sobre o Messias, o Jesus Cristo, aquele que havia de vir, né? Tanto é que, só abrindo aqui um parênteses, Isaías, os historiadores falam que ele morreu como um profeta falido, morreu como um profeta doido, porque ele vai dizer na sua palavra, no seu livro, eis que nasceu um menino, eis que o menino vos nasceu, e o nome se nos deu, Emanuel, maravilhoso, né? E exatamente quando ele fala isso, cadê o menino? O menino vai nascer 700 anos depois, né? Que era Jesus Cristo. Como é que não ficou para a sociedade? Naquela época, dizem Zacarias, que se um profeta mentisse, ele teria que ser levado à praça pública e teria que ser apedrejado, né? Um abraço para meu amigo Ivan Frota, também ouvindo aqui, assistindo, tá bom? Ele tinha que ser apedrejado em praça pública, tá certo? Então Isaías,
ele morreu como profeta falido, por conta disso, no sentido ministerial. Mas hoje, naquela época, para os povos daquela época, mas para nós hoje, o livro de Isaías é um livro riquíssimo, e a Bíblia dentro da própria Bíblia. O livro de Isaías é algo extraordinário, é algo maravilhoso, tá certo? E nós vemos ali, quem quer saber sobre a vinda do Messias, tanto aqui, agora quando ele veio pela primeira vez, como também tem profecias para a sua vinda, uma profecia escatológica para a sua segunda vinda agora, quando ele vier para arrebatar a sua igreja. Também tem isso, né? Um abraço para Maria Gorete também assistindo. Meu amigo, você que está aí do outro lado, agradeço aí pela sua participação. Vai entrando aí, vai interagindo, pergunte alguma coisa, em nome de Jesus. Então a Bíblia tem 39 capítulos no Velho Testamento, tem 39 livros no Velho Testamento, tem 27 no Novo Testamento, tem 1189 capítulos, tem 31.102 para mais ainda versículo, e tem mais de 2 bilhões de letras, tem mais de 2 bilhões de letras a Bíblia. Leonardo Tomás também foi nosso aluno ali, que Deus abençoe, viu? Vamos revisar aqui um pouco, a gente tem que ir devagar para que a gente não apertar muito. Muito bem, a Bíblia ela foi escrita para 3 tipos de pessoas. Quem são os 3 tipos de pessoas? Para os judeus, certo? Para a igreja do Senhor e também para os gentios, que os gentios correspondem a ímpio e a gentios convertido, que é a igreja, tá bom? Então na Bíblia tem profecia, tem palavra tanto para o judeu, quanto para a igreja do Senhor, quanto para os gentios, os ímpios. Muito bem, então é por isso que nós temos que saber exatamente e entender e colocar na nossa cabeça, no nosso coração, que a Bíblia ela é a palavra de Deus, ela é o manual do ser humano, tá certo? Todas as vezes que nós fugimos disso, nós somos atribulados, somos prejudicados, tá certo? Então, outra coisa que eu queria saber, outra coisa que eu queria lhe dizer, queria saber, e quando eu não era crente, aprendi. Para que a gente tem que estar com essa Bíblia, para cima e para baixo, consultando ela? Primeiro, porque ela é manual do ser humano. Segundo, porque não tem como você conhecer a Deus se não for através dela. Eu tinha muita dúvida, por que isso? Para que isso? Por que os evangélicos consultam muito a Bíblia? Porque é o manual do ser humano. Quando você está fazendo uma casa, tem um projeto, e esse projeto você vai ficar olhando onde é que tem uma lâmpada, tem que botar essa lâmpada em qual distância, em quantos centímetros, em quantos milímetros, de quantos metros de uma para outra. A Bíblia também ela é exatamente assim. Até onde eu posso pisar, até onde eu posso andar, até onde eu posso ir, né? Eu não posso estar vacilando nem para a esquerda nem para a direita, eu tenho que olhar para o alvo. Que alvo é esse? É Cristo. Que alvo é esse? É o céu. Que alvo é esse? É a Nova Jerusalém. A Bíblia diz que é para nós nos alegrarmos, porque hoje a nossa salvação está mais próxima do que quando nós aceitamos a Ele. Portanto, nós temos que olhar para a palavra, porque se não for pela palavra, nós estaremos fadados a se perder no meio do caminho. Muito bem, então a Bíblia foi escrita para que nós possamos conhecer a Deus. Se nós não conhecermos a Deus desta maneira, Ele também se revela através da chuva, Ele também se revela através da natureza, né? Salmo 119, ele vai falar isso aí. Salmo 19, né? Ele vai falar isso aí. Salmo 14 também fala. E nós não podemos achar que estamos sozinhos aqui, que não tem alguém que esteja acima de nós, porque tem. Então a Bíblia ela foi escrita justamente para você olhar, saber, entender que o Senhor Jesus ele está acima de tudo e que se revela para nós através não só da natureza, mas também dos seus feitos e da sua palavra. Eu coloquei aqui a atenção de algumas coisas. Então,
Para que Deus fez a Bíblia? Para que nós pudéssemos conhecer a Ele, os seus feitos, as suas maravilhas, tá certo? Então, tudo que Ele falou se cumpriu. Tudo que Ele fez é perfeito, é bom, é agradável. Agora, o homem é que no meio do caminho, pela sua transgressão, acabou se perdendo. Eu quero deixar aqui, abrir um parênteses, o que é transgressão e o que é pecado. Transgressão, o pecado é quando a gente faz um ato sem saber o que a gente está fazendo, tá bom? Transgressão é quando você sabe da verdade, mas mesmo assim insiste em pecar, certo? Então, transgressão, você transgrediu, sabia o que era errado, mas fez, tá bom? Pecado é quando você não sabe e faz. Por isso que a Bíblia diz que Deus não leva em consideração o tempo da inocência. Então, deixa eu falar aqui para você aqui. A Bíblia, quando você olha para ela, que você sabe a verdade, você não comete mais pecado. Você transgride a lei. Agora você transgride o tempo da graça, né? E quando você não sabe, você peca. É por isso que há um juízo maior para quem é mestre, para quem é professor. Há um juízo maior para quem busca mais. Tá certo? A gente tem que andar pisando em casca de ovos, né? Pisando em ovos. Então a gente tem que a cada dia se submeter à vontade de Deus, buscar mais, porque os dias são maus. Vamos que vamos aqui, a Bíblia também, ela vai nos falar de várias coisas que eu quero repassar aqui para você num tempo bem mais curto aqui, para a gente não demorar muito, né? Os amados que quiserem depois perguntar alguma coisa aí, a gente vai estar tentando lhe responder na medida do possível, tá bom? Então, desde o início da sua trajetória do homem aqui na Terra, que Deus ele tenta se comunicar com o homem através não só da palavra, mas através da teofania, que é a teofania é ele se transformando em anjos e vindo aqui na terra, através de tirar o seu povo, resgatando o povo do Egito, fazendo milagres, fazendo maravilhas, né? Tirando a água da rocha. Enfim, Deus ele tenta fazer isso aí. E mesmo assim, ele se relacionando com o ser humano acaba aqui saindo de posição. E é por isso que ele deixou a Bíblia Sagrada justamente para que nós possamos entender melhor. Muito bem. Qual o objetivo principal da palavra também? Fazer o homem conhecer a Deus. 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 16, ele vai falar o seguinte, que toda palavra é divinamente inspirada e ela é apta para exortar, ela é apta para consolar e para edificar, certo? Então muitas vezes o pastor puxa a orelha de um irmão, de alguém, a pessoa não gosta, rapaz, eu não gostei disso aí. Mas na verdade, irmãos, está na Bíblia. A exortação está na Bíblia. A exortação é de Deus. A exortação é real. A exortação é algo que está na Bíblia. Assim também como a edificação, né? Uma palavra que edifica, que faz você sair regozijante, não é bom? Pois pronto. A Bíblia também vai falar que Deus ele dá duas coisas para o pastor. É uma vara e um cajado. Quando ele diz no Salmo, se eu não me engano é o 23, né? A tua vara e o teu cajado me consola. Para que serve a vara? A vara, ela é assim, né? Reta, não é isso? A vara serve para bater. E o cajado? O cajado é assim. O cajado serve para colocar o gancho no pescoço da ovelha e trazê-la de volta para curar as suas feridas. Então, quando ele diz a tua vara e o teu cajado me consola, ele está dizendo a vara é para exortar, né? E o cajado é para puxar, quando ela estiver ferida, para consolar. Então, a palavra de Deus, ela serve exatamente para exortar, para consolar e para edificar. Então, quando ele bate, ele está exortando, quando ele puxa no cajado, ele está chamando, né? Consolando, e logo após você fica edificado. Então nós não podemos, de maneira alguma, você que é crente, você que é evangélico, sair do padrão. Não tem invencionismo, tem a palavra.
Não tem bobagem, não tem substituir a palavra por isso aqui, puxou o pirotécnico dentro das igrejas. Não! Se a palavra não tocar o coração do ser humano para que ele possa se submeter à vontade de Deus, nada mais vai fazer o ser humano se voltar a Deus. A palavra é que é o centro. A palavra é que é o principal. A palavra é que faz com que o pecador se arrependa. Você lembra que foi pela palavra que Deus fez o mundo? Ele disse assim, e haja luz. E houve luz. Foi pela palavra dele. E ele disse, e haja os fundamentos, haja a divisão entre a água e a terra. E houve. E ele disse, e haja os luminares, a lua para a noite, o sol para o dia. E houve os luminares. Então nós não podemos correr, fugir dos ensinamentos de Cristo e da sua palavra. Ele faz coisas assim, através da palavra que sai da boca dele. Por isso que Jesus, no capítulo 4 de João, ele vai dizer, de Mateus, ele vai dizer, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele está dizendo, às vezes nós podemos até estar com fome, mas se nós tivermos com o espírito voltado para ele, até a fome passa. E o principal que ele estava querendo dizer é que às vezes a gente pode até ter um pouquinho só de comida em casa, mas se nós estivermos cheios de Deus, isso representa muito mais do que qualquer riqueza da terra, tá bom? Tem outra coisa sobre esse versículo, que é sobre o Logos e o Rema, que eu não vou falar isso aqui, que é uma teologia mais centrada, tá bom? Outra coisa que eu queria falar para os irmãos é o seguinte, que além de toda a Escritura ser inspirada por Deus, não tem nada por homem, foi o Espírito Santo que fez com que os homens escrevessem isso aqui, ela não precisa de acréscimo. No livro de Gálatas, capítulo 1, se eu não me engano aqui o versículo 8, vai dizer que se vier um anjo acrescentando a palavra ou trazendo outro evangelho, considere-se anátema, ou seja, considere-se, não dê crédito, seja sem descrédito, ou considere-se maldita essa palavra, porque a palavra verdadeira é a que já foi escrita, a palavra correta é a que já foi inspirada por Deus, que é a Bíblia Sagrada, que está no cânon bíblico, que é exatamente os 66 livros de Gênesis a Apocalipse, tá bom? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês sobre a palavra de Deus é que a palavra de Deus ela é tão eficaz, que só ela pode atingir a alma e o espírito. O médico ele consegue atingir o seu coração, o médico ele consegue atingir a sua cabeça, o médico ele consegue atingir, aí ele consegue trocar o seu rim, até o pâncreas, sei lá, o médico ele consegue fazer uma transfusão aí de fígado, mas o médico não consegue fazer uma transfusão de alma. Interessante, né? Interessante porque só quem pode mexer lá é o Espírito Santo, é a palavra de Deus. Só quem pode mexer, fazer essa transfusão aí, na verdade, ele não vai fazer, ele vai fazer essa transfusão da alma, tirar do corpo e levar para o céu, tá bom? Através da palavra do Senhor, tá bom? Eu queria também falar aqui outra coisa sobre a palavra, que é tão lindo quando a gente começa a falar sobre a Bíblia que a gente não quer parar. Que ela é como uma espada, Esse versículo ele vai dizer que ela é como uma espada penetrante, que vai até na divisão das medulas e divide a alma do espírito, do corpo. Ou seja, ela vai aonde nenhuma tecnologia pode ir. Nenhuma tecnologia vai até onde a palavra de Deus pode ir. É por isso que quando alguém está com depressão, ele é acompanhado pelo psicólogo. Alguém está com algum problema no juízo, ele vai ser acompanhado pelo psiquiatra. Mas a palavra de Deus, ela continua sendo luz para o nosso caminho e ela consegue curar todo tipo de mazelas que seja destinada para a vida do ser humano. Tá certo? E por isso que ela vai na divisão da alma e do espírito. Você entra na igreja angustiado e sai alegre, porque a própria Bíblia diz que até a tristeza, quando chega na presença do Senhor,
ela salta de alegria. E isso é extremamente lindo e importante, porque nada nesse mundo pode fazer essas coisas que eu estou falando aqui. O médico trata, o médico opera, o médico deixa cicatriz horrenda, mas quando Jesus Cristo faz, ele não deixa cicatriz, não deixa marca, ele deixa o milagre, ninguém sabe como foi que aconteceu, mas ele deixa perfeito, em perfeito estado. E eu sempre prego, eu sempre digo o seguinte: se Deus fez o ser humano, pé, mão, braço, cabeça, orelha, nariz, tudo que você tem aí, por que ele não pode fazer uma cura de um câncer, de uma AIDS, uma cura de uma lepra, uma cura de uma depressão? Por que ele não pode? Se ele colocou dentro de ti aí o Espírito Santo de Deus. Se ele tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. Quando ele diz que ele tem poder no céu, na terra e debaixo da terra, ele está dizendo, ele tem poder, manda no céu, manda na terra, manda no inferno, dono de tudo. Então nós não estamos entendendo realmente? Ou é porque fomos ensinados de uma maneira errônea? Eu não sei. Eu sei que eu prefiro ficar com a palavra de Deus, porque sem ela não podemos viver espiritualmente. Tá certo? Espiritualmente nós não podemos viver. Amém? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui é que tem gente que dá cesta básica, não que isso seja errado, que quer atrair as pessoas com algum tipo de coisas relevantes ou irrelevantes do mundo, mas a coisa mais importante para atrair as pessoas é a palavra de Deus, tá bom? Em nome de Jesus. Outra coisa que eu quero falar para os irmãos é que a palavra do Senhor, a Bíblia vai falar lá no Salmo 119, versículo 105, que ela é luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Quando ela diz que ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, lembra aí como você andando de moto, né? Quando você vai andando de moto, você dá a luz baixa, olha aí como é lindo, e você vai dando luz alta. Quando ele diz lâmpada para os meus pés, ele está dizendo, quando eu quero ir só um lugar mais perto, ela é lâmpada para os meus pés, eu dou luz baixa. E quando eu quero ir mais adiante, quando eu quero receber um mistério de Deus, quando eu quero ser revelado por coisas maiores, ela é luz para o meu caminho. Então, lâmpada para os meus pés, uma luz baixa. Luz para o meu caminho, luz alta. Ou seja, ele está dizendo, a palavra de Deus exatamente se embasa naquele versículo que ela diz, ele é um Deus de perto, mas também é um Deus de longe. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Então, ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Outra coisa que nós temos que levar em consideração é que quem tem a palavra de Deus, ele não costuma pecar, ele não costuma transgredir, ele não costuma estar fazendo as coisas erradas assim fácil. Porque no mesmo Salmo 119, agora no versículo 11, quando o salmista Davi vai bater no peito e diz assim, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando ele fala isso, ele está dizendo que quando ele lê a Bíblia e quando ele pega esses versículos, esse ensinamento e coloca dentro dele, não tem como ele pecar. Não tem como ele fazer as coisas errôneas, que é justamente por causa de que a palavra está guardada dentro dele. Quando ele vai pecar, quando ele vai transgredir, quando ele vai fazer alguma coisa que não vem da vontade dele, seja da vontade do homem ou do inimigo, ele não faz, porque a palavra de Deus está dentro dele e automaticamente ele já vai se lembrar disso aí e não pecar contra o mestre, tá bom? Então não rejeite a palavra, obedeça, faça do jeito que Deus quer, que dá certo. Oséias capítulo 4, versículo 6, ele vai falar também o seguinte, que o meu povo está sendo destruído, está sendo consumido por falta de conhecimento. Então, sem conhecimento, nós somos consumidos e destruídos pelo mundo. Sem falta de conhecimento, nós somos levados por qualquer vento de doutrina.
É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nós temos que comer o leite, que é uma palavra mais fraca, vamos engrossando o caldo, comer uma comida mais forte, mais bruta, que é justamente para a gente não ser levado por qualquer vento de doutrina. As seitas batem na porta e te levam, justamente porque você não conhece, porque você fica insistindo em abrir a Bíblia apenas quando você vai para a igreja. Eu vou fechar aqui, eu quero fechar, mas eu quero dizer o seguinte: existia uma mulher que ia para a igreja, e esta mulher ia para a igreja constantemente, levava a sua Bíblia, e um belo dia, esta mulher chama o seu pastor, numa ceia, numa virada de ano, chama o seu pastor para ir comer na casa dela, certo? Tradição, família, e ela chega lá e o pastor pede a sua Bíblia para ler uma palavra, e ela traz a Bíblia, o pastor lê a palavra, janta, e ela coloca ali os melhores talheres que tinha ali, os talheres de ouro, né, que ela guardou especialmente para ocasiões especiais, e dá para o seu pastor come ali aquela comida com aqueles talheres, e o seu pastor, ele acaba indo embora daqui um ano novamente, no próximo ano, na mesma ceia, um ano depois, o pastor é convidado novamente para ir. Mas aquela mulher, ela tinha ali uma dúvida. E no dia da ceia ela disse: pastor, no dia que o senhor veio aqui, os meus talheres de ouro sumiram e até hoje. O pastor disse: muito bem, eu vou lhe responder essa pergunta, mas depois que você trouxe a Bíblia para a gente ler. A mulher foi lá, buscou aquela mesma Bíblia e trouxe para o pastor. O pastor abre a Bíblia em cima da mesma palavra e ali estavam aqueles talheres dentro da Bíblia. Ou seja, um ano aquela mulher não lia a Bíblia, né? Tinha aquela Bíblia ali como um amuleto, tá certo? Bíblia não é amuleto, Bíblia é um manual para que a gente possa estar lendo. Isso é uma história ilustrada, mas é para a gente entender aqui exatamente que tem pessoas que só leem a Bíblia na igreja e às vezes nem levam, às vezes tem por amuleto, aberto ali no Salmo 91. Outra coisa dentro da Bíblia para a gente fechar também aqui, é que o Salmo não é capítulo, Salmo não é capítulo, Salmo capítulo tal, Salmos são cânticos, então Salmo é números, Salmo não é capítulo, tá bom? Em nome de Jesus. Outra coisa que o pessoal se engana muito, está na Bíblia, chamar os cantores de levitas. Cantores não são levitas, levitas são da tribo de Levi. Só tem duas opções para você ser um levita, você que canta aí. Ou você é da tribo de Levi e veio para o Brasil, ou você anda levitando, um dos dois. Como é que são chamados então? São chamados de salmista. É por isso que a gente diz: abra aí. Quem fez esse salmo aqui foi o salmista Davi, o salmista Salomão. Não é isso? São salmistas da igreja. Até porque para ser levita tinha que morar na igreja, tinha que fazer o que os levitas faziam. Eles não tinham casa, eles não tinham emprego, eles viviam para Deus. Então nós estamos nos equivocando com algumas coisas, tá bom? Não faça isso. Olhe para a palavra para a gente não ser confundido, para a gente não andar levado por qualquer vento de doutrina. O Salmo 1 vai dizer: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e que não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor. E nela medita de dia e de noite. Ele está dizendo: nela medita na hora que for preciso, não é na hora só que vai para a igreja. A igreja só é um ensinamento. A prática é aqui. Tem gente se enganando também, sabe com o que, irmão Oswaldo? Tem gente se enganando e indo para a igreja achando que na igreja você está adorando a Deus 100%. Na verdade, na igreja nós só pegamos a instrução para a gente adorar a Deus, glorificar Ele aqui, pregando do lado de fora. Para a gente glorificar Ele, fazendo a obra dele aqui fora também. Tá bom? Então a Bíblia ela tem todos esses ensinamentos para que a gente não possa cair na tentação do inimigo. Eu guardei aqui um versículo aqui que eu vou ler, que é um pouco extenso,
o último versículo para a gente deixar, que diz aqui na carta de Tiago, que essa carta, para vocês que não sabiam, quase não entra na Bíblia, quase não entra quando os mestres estavam colocando, montando aqui a palavra, tá bom? Que é Tiago, capítulo 1, versículo 22, e diz assim: sedes cumpridores da palavra, ou seja, faça o que a palavra diz, e não somente ouvintes, certo? Entra no ouvido e sai, enganando a vós mesmo. Ou seja, se a gente estiver ouvindo a palavra e não praticando, a Bíblia diz o quê? Em Mateus, é considerado como um homem que edificou sua casa sobre a areia, que vem um vento, qualquer vento derruba, qualquer coisa já está destruindo você, se abala. Quando a gente olha para a palavra, não tem como a gente ser abalado. Ele diz no versículo 23, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpre, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural e depois de se contemplar a si mesmo vai e logo se esquece. Nós olhamos para o nosso rosto e aí quando demora um pouquinho a gente esquece de como a gente é. A gente só vai se lembrar quando a gente olha para a gente de novo. Não é isso? E o Salmo 1, ele vai atentar também para isso, como eu já falei, que para a gente não sentar na roda dos escarnecedores, para a gente não andar pegando o conselho dos ímpios, não andar fazendo a vontade do mundo, primeiro nós temos que fazer a vontade de Deus, olhar para as Escrituras, tá certo? Se alguém tiver alguma pergunta, pergunte aí que a gente já vai estar finalizando aqui nesta noite. Ficou um pouco grande a live, mas era justamente o que a gente queria repassar para vocês. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos. Eu quero dizer que maior é o que está conosco, que é Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, do que aqueles que estão no mundo, tá bom? Cuidado quando for comprar as Bíblias aí. A Eloá quer finalizar o vídeo aqui comigo, né? Da paz do Senhor, Eloá, para o povo de Deus aí. Pai do Senhor lá. Muito bem, você é uma menina muito obediente. Você obedece a palavra? Não. Obedece sim, mulher. Obedece, pronto. O irmão Leosvaldo, Pai do Senhor, os amados aí que eu não tinha visto ainda, né? Que estão assistindo aí. A pastora Tatiana Monteiro, ouvindo aí também, assistindo. Que Deus abençoe, tá bom? Reproduzam aí, se quiser. Se vocês quiserem aí compartilhar, compartilhe, tá bom? E orem aí, se vocês tiverem gostado, se for da permissão de Deus, a vontade de Deus, faremos uma próxima, em nome de Jesus. Eu quero louvar a Deus pela vida da pastora Cláudia, do meu pastor Jackson, de toda a Assembleia Visão Missionária, Assembleia de Deus, de todos os dirigentes, de todos os auxiliares, presbíteros, pastores, de todos os evangelistas, de todos que estão fazendo a obra, de todo o povo de Deus que estão adorando o nome do Senhor nesse momento. Eu abraço a todos e saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Abração a todos. Tchau. Até o próximo vídeo.